Saudações, pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse algoritmo de pintura de vegetação que eu estou implementando para a nossa ferramenta. Então aqui tem várias particularidades que antes de eu entrar em gráficos, escolher árvores ou modelar elas no Blender, grama, enfim, nós precisamos trabalhar com o algoritmo que vai trabalhar com o posicionamento e a configuração geral de toda essa parte de vegetação. Então isso aqui eu estou fazendo de uma forma bem mais avançada e bem diferente do que eu fiz no RPG Builder original, né? Então lá nós tínhamos uma ferramenta bem mais simples, que simplesmente você fazia uns cliques na tela e ela ia posicionando pseudo-aleatoriamente, né? Então ele tinha um seed fixo no random, e dessa forma, toda vez que eu gerava um cenário, ele ficava igual, né? Então ele sempre ia ter o mesmo posicionamento de árvores. Elas iam ser pseudo-aleatórias, iam estar distribuídas de uma forma que parecia ser aleatória, mas na verdade era fixo, né? Então era determinístico, isso que eu quero dizer. Aqui eu já estou implementando um sistema um pouco mais avançado, que eu quero trabalhar com tamanho de pincel, densidade da vegetação, então uma vegetação mais densa, menos densa, e eu quero trabalhar também com a possibilidade de ter vários biomas diferentes. Então isso aqui foi uma coisa que eu vi se eu não me engano, foi uma palestra do desenvolvimento do Far Cry 5, que eles implementaram um sistema de biomas bem legal lá, só que o deles é lógico, é muito mais avançado do que o nosso aqui, mas me inspirou a criar uma ferramenta nesse sentido. Então, o que seriam esses biomas? A minha intenção é que futuramente nós podemos ter várias combinações de vegetação e que o usuário possa pintar os objetos ali na tela de acordo com as preferências dele. Eu quero uma vegetação mais alta, coníferas, árvores menores, cactos, enfim, né? Que você consiga ter vários tipos de biomas diferentes e você consiga fazer uma variedade no cenário bem interessante. Ponto-chave. Nós podemos ter, como aqui eu vou mostrar para vocês, deixa eu aumentar a densidade até, nós podemos ter inúmeros objetos na tela. Não é prático a gente salvar cada um deles aqui, por exemplo, vai ser salvo em arquivo no início, mas futuramente numa API, no banco de dados. Não é interessante guardar cada um desses objetos, posição, rotação, escala, o tipo de árvore que ele é, enfim. Nós teríamos que ter muito espaço de armazenamento para guardar tudo isso, né? Pensando num cenário grande. E como que a gente resolve esse tipo de coisa? Guardando o mínimo de informação possível, ou seja, segmentos, pontos onde eu vou ter vegetação e onde eu não vou ter, isso eu preciso guardar, obviamente, e ter um sistema de posicionamento, de placement randômico, só que seja determinístico, ou seja, que com pouca informação eu consiga recalcular novamente aquele segmento de vegetação e gerar exatamente a mesma coisa. Então, aqui que começou o meu trabalho, né? Vocês podem ver que nós temos alguns logs aqui nesse commit, nós temos alguns logs no terminal aqui, e eu já vou explicar para vocês o que são e para que servem. Então, antes de mais nada, eu dividi o cenário, né? Então aqui nós temos o segmento de terreno e eu criei uma camada de vegetação, que seria um vegetation layer, que eu chamei aqui. Esse vegetation layer é uma matriz. Essa matriz eu consigo aumentar ou diminuir ela, de modo que eu possa aumentar ou diminuir a densidade máxima geral da vegetação dentro de cada segmento. Então, ou seja, se eu tiver uma matriz pequena, por exemplo, uma matriz 3x3, eu teria 1, 2, 3, 9 pontos, né? Então eu teria 9 pontos de vegetação. Aqui eu tenho uma matriz bem maior, né? Vocês podem ver que a densidade já está alta aqui. Dentro dessa matriz, eu consigo ainda trabalhar com densidade, gerando uma probabilidade para ter ou não vegetação. Então, nesse commit aqui ainda isso não tá implementado, mas eu mostro para vocês mais para frente. O que importa nesse momento aqui? Eu defini essa matriz com um tamanho razoável, que eu imaginei que seria suficiente, e passei a implementar um algoritmo determinístico para posicionar objetos. Então, vocês vão ver que nós temos aqui já funcionando três tipos de biomas, né? Então, nós temos três tipos de objetos e o posicionamento deles é previsível.
Isso que é o mais interessante nesse modelo. Então, por exemplo, eu vou criar aqui no canto, ó, vou criar alguns objetos. Então eu estou passando o mouse por cima, ele não está randomizando novos aqui, ó, ele está gerando novamente a partir do mesmo seed, ele está gerando as mesmas posições, mesmas rotações e mesmas escalas. Então, por exemplo, nós temos aqui dois quadrados grandes, dois cubos grandes e um menorzinho. Se eu vir aqui sobrescrever isso com outro bioma, ele fica diferente, claro, porque o seed é gerado com base em todas essas propriedades. Então, qualquer coisa que eu mude aqui, muda o seed. Só que mesmo assim ele ainda é previsível. Então, se eu voltar aqui para o bioma 2, nós vamos ter exatamente os mesmos posicionamentos. Então, o seed que eu estou gerando aqui, deixa eu apagar esses caras. Então, se eu clicar no canto aqui, gerou 63314. Se eu trocar qualquer parâmetro aqui, ele vai procurar gerar o mesmo seed, né? Então, aqui no caso, como eu troquei o bioma, ele mudou para 591. Se eu voltar para o bioma 2 aqui, o seed que eu estiver gerando aqui para o cantinho, ó, tá aqui, ó, 63314. Então, cada informação que eu mudo, por exemplo, se eu mudar um pouquinho aqui o tamanho do pincel, o seed já vai mudar. Então reparem que agora já mudou aqui. Então isso vai permitir que o usuário tenha flexibilidade. Ah, não gostei desse posicionamento de vegetação, ele vem aqui e muda qualquer coisa, a vegetação muda, né? Só que mesmo assim, reparem que se eu tiver a mesma configuração, eu vou ter a mesma vegetação gerada sempre. E qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que se eu guardar a informação do seed que eu usei para gerar aquilo, as configurações aqui do pincel, por exemplo, né? Eu não preciso guardar todos os objetos. Eu consigo gerar eles novamente e eles vão ser iguais, né? Então, o programador que está criando o jogo aqui, ele vai fazer a vegetação do jeito que ele quiser, que ele achar que fique bonito. Para o usuário final que estiver jogando o jogo, na hora de carregar o cenário, ele vai ler esse seed e vai gerar a mesma coisa, né? Porque é determinístico, né? Então, nós conseguimos replicar fielmente o original sem precisar guardar toda essa informação. Então esse foi um ponto-chave, que foi o começo da minha exploração aqui. Na sequência eu vou mostrar uns commits mais avançados para ver como que o trabalho andou. Mostrando agora esse commit mais avançado, então nós temos alguns recursos a mais já funcionando, né? Então, por exemplo, a densidade, aqui eu estou arrastando o mouse, né? Conforme eu arrasto, ele vai pintando um determinado bioma. Se eu diminuir a densidade da vegetação, ele gera uma probabilidade, e de acordo com essa probabilidade, ele posiciona ou não vegetação naquele ponto, né? Então, não esqueçam que nós temos uma matriz grande por cima dessa área de terreno, né? Então, ele gera uma probabilidade pseudo-aleatória, né? Sempre baseada num random determinístico, e com base nessa probabilidade ele posiciona ou não vegetação. Até esse random é uma coisa legal de mostrar. Eu estou utilizando um algoritmo chamado Mulberry 32, porque o random do JavaScript ele é aleatório, né? Então ele tem o algoritmo dele não é tão flexível. Já o Mulberry aqui eu consigo personalizar ele para eu passar o meu seed e dizer que aquilo vai ser determinístico, né? Então o seed aqui eu estou utilizando as coordenadas x e z mais a densidade, né? Então aqui multiplicado, né, para gerar um número grande, mais a densidade, o tamanho do pincel e o índice do bioma, né? Então olha só que interessante, eu peguei todas essas informações aqui e gerei um float a partir delas, né? E esse float, se as configurações forem a mesma, sempre vai ser igual, né? É isso aí que eu fiz para gerar o nosso random previsível, né? Então um random que não é tão random assim. Então, dadas a probabilidade, se eu aumentar a densidade aqui, a probabilidade vai ser maior, né? Então aí ele vai fazer uma vegetação mais densa. Inclusive ele substitui, né? Eu já implementei isso. Se eu clicar próximo de um mesmo segmento lá na matriz, ele vai apagar as instâncias que existiam e vai substituir pelas que eu estou criando agora, né? Então já está tudo funcionando e eu gostaria de mostrar também um recurso que eu particularmente não gostava no RPG Builder original e que eu implementei agora de uma forma mais elegante. No RPG Builder original, quando você posicionava a vegetação,
se eu não me engano, ele pegava só a altura do terreno, né? Então, se eu tiver um terreno mais elevado aqui e tentar posicionar a vegetação, ele posicionava aleatoriamente, né? Com aquele meu random lá. Aqui nós temos duas coisas diferentes implementadas. Primeiro, estou clicando aqui num penhasco, né? Numa região que eu chamei de cliff. Ele não posiciona vegetações em lugares rochosos. Então reparem que até quando eu estou subindo aqui, esse é um segundo recurso que eu ia mostrar, a vegetação sobe e desce junto, ela obedece ao terreno, né? Então eu recalculo essas posições. Toda vez que eu faço uma transformação no terreno, eu recalculo aquele ponto. Então se eu cliquei aqui, ele vai pegar o rádius do pincel e vai recalcular as posições de todas as instâncias de vegetação nesse ponto aqui. Então ele não percorre a matriz inteira. Eu fiz uma condicional lá, ele percorre onde o pincel está pegando, né? Então uma otimização aí, querendo ou não, né? Mas uma coisa interessante é isso aqui, né? Eu utilizei a normal de cada uma dessas faces. Então se vocês lembrarem, os objetos 3D, ele tem... Deixa eu procurar aqui, 3D normal. Ele tem um vetor normal, né? Então toda face tem um vetor normal que aponta para uma direção exatamente a 90 graus daquela face, né? Então se a face está voltada completamente para cima, o vetor normal vai ser 0, 1, 0. Se ele estiver completamente na horizontal, na vertical, esse vetor vai ser diferente, né? Então eu consigo calcular aqui a inclinação de cada parte do terreno. E com base nisso, ele posiciona ou não vegetação. Eu poderia até fazer um cálculo mais invocado aqui, né? Que nem eu vi do Far Cry lá, eles posicionam algumas árvores e criam alguns arbustos próprios de penhascos, né? Umas coisas assim. Então dá para implementar no futuro, claro, né? Por enquanto eu fico contente em ver que ele já está obedecendo isso. E esse cálculo me permitiu eliminar a vegetação quando o usuário faz uma mudança muito brusca, né? Então, por exemplo, aqui tinha uma vegetação mais densa nessa parte. Se eu transformar isso num penhasco, a vegetação some, né? Então, aí ele vai ter que pintar novamente, né? Obviamente, eu não guardo essa informação de forma persistente, né? Eu não consigo voltar, né? Então, aqui eu já consigo pelo menos eliminar a vegetação para não ficar aquelas árvores perdidas, fincadas no meio do penhasco ali, né? Então isso aí vai ser uma coisa interessante da gente testar no futuro, né? Então ele já está obedecendo a esses detalhes. Então, pessoal, para não alongar muito o vídeo, eu estou comentando o máximo possível o código. Então aqui ainda tem algumas bagunças no meio e tal. Se vocês pegarem commits mais para frente, provavelmente eu já vou ter eliminado esses trechos de código onde eu fiz testes aqui, né? Então eu estou construindo aos poucos essa parte. Esse é um módulo que vai levar bastante tempo, porque eu quero caprichar bem e fazer com que ele fique leve. Por quê? Eu estou testando aqui no meu PC, ele está com uma GeForce 960, uma GTX 960. É uma placa de vídeo intermediária já com vários anos nas costas, mas ela é bem competente, né? Ela ainda roda bastante coisa. Então aqui eu não tenho problema nenhum. Vocês podem ver que eu até incluí uma status bar aqui embaixo com o FPS e está rodando a 60 FPS tranquilo, não está pesando muito. Eu estou testando também no meu MacBook, que tem uma Intel HD Graphics bem antiga já, ele está com 8 anos de uso já. Então, assim, o parâmetro que eu estou usando é não deixar tão pesado, né? Claro, eu não vou focar no hardware de 8 anos atrás, né? Se rodar, beleza. Se não rodar, paciência, né? Mas eu estou me limitando um pouco em termos de gráficos aqui, né? Não tô buscando objetos 3D muito pesados, né? Poderia ir lá e encontrar facilmente na internet árvores muito bonitas e tal, só que eu acho que foge um pouco do nosso propósito, né? Então, mais para frente eu vou passar a buscar esses objetos 3D e substituir essas formas geométricas por árvores e grama, arbustos e tal, né? Só que eu vou tomar como base aquele hardware ali, que pelo menos fique aceitável, né? Claro, se não rodar 60 FPS no hardware de 8 anos, eu não vou me preocupar tanto, né? Mas aqui vai ter que rodar bem. Esse aqui é um bom parâmetro, né? Essa GeForce é uma placa que já está há bastante tempo no mercado, então ela é um bom parâmetro para a gente seguir. Tranquilo, pessoal?
Não lembro se eu tinha alguma coisa a mais para comentar nesse vídeo, mas se eu esqueci alguma coisa, mais para frente eu comento nos outros, né? Então, por enquanto, eu estou trabalhando com alguns biomas placeholders aqui, né? Mas a ideia é que a gente substitua isso depois e crie uma boa combinação para o usuário vir aqui floresta baixa, floresta alta, enfim, né? Ter várias possibilidades ali para criar os cenários. Tranquilo, pessoal? Então, da parte de algoritmo de vegetação, por enquanto é o que eu tenho para mostrar para vocês. Valeu aí, pessoal!